Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast de Irmãos.com, chegando pelo seu computador, quando você pode e onde você quiser ouvir. Estamos começando o nosso programa piloto. A partir deste vão surgir novas ideias que periodicamente serão lançadas através de novos episódios que poderão ser baixados automaticamente pelo seu computador. Essa onda de podcast está virando mania na internet. E quando se trata de tecnologia nova, não pensamos em outra coisa senão utilizá-la para a glória de Deus. E hoje, para começar da melhor maneira possível, nós teremos uma entrevista exclusiva com Walter Gonçalves, missionário brasileiro que está lá na Bósnia e acabou de chegar de um tempo que passou aqui no Brasil. Então vamos pra lá, vamos pra Bósnia, pra casa do Walter e conversar um pouquinho com ele. Então estamos aqui com o Walter, direto da Bósnia. Vamos fazer algumas perguntas para ele, vamos conversar um pouquinho. E aí, Walter, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Chegou anteontem aqui do Brasil, foi isso? Sim, eu saí daí quarta-feira à tarde, cheguei aqui quinta-feira às 11 da noite. 11 da noite? É. E já se adaptou ao novo horário, tranquilo? A pouco a gente está se adaptando, né? A viagem no Brasil foi muito corrida também, com muitas viagens. Então não deu tempo assim para descansar muito, então estou tentando ainda me acostumar também de novo o clima da Bósnia, né? E o tempo. Como é que tá aí agora? Agora é inverno, né? Hoje estava nevando novamente. Quando eu cheguei ontem, quinta-feira, né? Estava bem frio. Ontem deu um solzinho, mas hoje começou a nevar novamente. E dentro de casa tem aquecimento? Tem que ter, né? Senão não aguenta. Nós aquecemos a casa, nós compramos carvão vegetal e a gente mesmo faz o aquecimento da casa. Que legal. E a viagem aqui no Brasil? Conseguiu cumprir os objetivos? Reviu quem você queria rever? Como é que foi? Foi bem difícil, né? Porque o Brasil é muito grande, então eu procurei me concentrar mais na parte sudeste, né? Espírito Santo, Rio, São Paulo. Também estive na Brasília e no Triângulo Mineiro, lá em Uberlândia, somente. Então, para não ficar viajando muito, procurei concentrar, né, o meu tempo nesses lugares para poder ter assim, um tempo mais equilibrado e também mais produtivo, né? Então, Walter, conta um pouquinho, acho que os jovens mais querem saber, assim, pelo menos geralmente é a minha primeira dúvida em relação aos missionários. O que é que fez, como é que Deus mostrou para você que você teria que ir para a Europa? Primeiro você estava lá na Bélgica, depois mudou para a Bósnia. Como é que as coisas foram caminhando para você chegar nesses lugares? Eu creio que a chamada missionária é progressiva, sabe? Quando aceitei Jesus, a partir da minha conversão, eu creio que eu já tive aquela vocação, você pode dizer, chamada de missões. Eu queria evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. Então, a partir daí tudo foi começando a minha conversão, né? Comecei a evangelizar meus amigos, depois comecei a ajudar na igreja, e um ano depois eu fui para uma escola bíblica. Então, eu vejo assim, que Deus não chama aquele que está parado, Ele chama sempre aquele que já está fazendo alguma coisa. Então, a chamada, se eu estou hoje na Bósnia, é porque eu comecei meu serviço da minha igreja, depois eu fui para uma escola bíblica e lá comecei a ajudar outras igrejas. Então eu sempre tive interesse em estar envolvido e fazendo alguma coisa. Aí eu tive 4 anos em São Vicente, São Paulo, depois de lá fui para Bélgica, onde fiquei 8 anos. Em São Vicente você já estava como missionário? Sim, já estava. Depois foi para a Bélgica, mas assim, você tinha algum contato já na Bélgica? Ou foi lá sem conhecer ninguém? Como é que foi? Então, em 87 eu participei de uma equipe de missões, de missionários da OM, Operação Mobilização, na Europa. Foi a primeira grande viagem missionária de brasileiros na Europa. Foram mais de 100 brasileiros. Nós fomos todos juntos para uma conferência missionária na Alemanha, organizada pela OM. E de lá então é que eu fui saber das necessidades da Europa, o vazio espiritual, a falta de cristãos, as igrejas fechando. Aí voltei para o Brasil e um ano depois estava na conferência da Oméias no Rio e eu tinha lá o Antônio Calaim de Portugal falando justamente sobre missões e também sobre a Europa.
Aí me deu o endereço da cajulação da Suíça, da França, da Bélgica. Aí comecei a entrar em contato com essas igrejas, esses 3 países. E quem respondeu foi a igreja da Bélgica, com mais detalhes sobre a necessidade de missionários na Bélgica, oferecendo local. Então, conversando, um ano depois, então eu mudei para a Bélgica, mas mesmo assim sem saber a língua, sem ter um sustento e sem saber exatamente com quem que eu ia ficar lá, né? Foi realmente, como posso dizer, um passo de fé. Eu só fui com a passagem de ida, não tinha dinheiro suficiente para uma passagem de ida e volta, e também $100 no bolso, né? Então foi um passo que Deus honrou, e graças a Deus. E depois disso, sim, aí vindo para a Bósnia, como é que aconteceu? Eu estava trabalhando com refugiados da Bósnia em 94 na Bélgica, e em 95 fui trabalhar na Croácia com a OM também, fazendo evangelismo com refugiados do norte da Croácia. E foi assim que comecei a pensar na Bósnia, na Croácia primeiramente, depois então a missão sugeriu que uma porta estava se abrindo na Bósnia por causa do final da guerra, né? E que era realmente uma oportunidade para implantar novas igrejas. E como meu desejo sempre foi de ir onde Cristo não for ainda anunciado, então está lá mesmo que eu vou, né? Então estou aqui já há 7 anos. Eu sei que o seu trabalho aí na Bósnia consiste muito em ação social. Quais são as áreas que você trabalha com os bósnios e como você usa isso para evangelizar? Então, eu vim aqui oficialmente como trabalhador humanitário, porque na época e até hoje nós não podemos obter vistos de missionários, como missionários. Então foi a maneira que a missão achou de a gente vir para cá fazer um trabalho humanitário. Como na época o país estava em reconstrução, tinha saído de uma guerra, né? Então havia um campo, uma área tremenda para trabalhar com auxílio humanitário. E nós fizemos reconstrução de casas, projetos de desenvolvimento econômico, comunitário, clínica dentária, laboratório de próteses, educação, bolsas escolares e também distribuição de roupas, de mantimentos. E esse foi o meio que nós entramos e graças a isso não tem nos dado credibilidade para estar no país. E ao mesmo tempo nós começamos a ajudar na implantação de uma igreja. E hoje essa igreja está ficando independente, já tem quase 60 membros, tem um bom grupo de jovens, um grupo de crianças. E eu deixei então a igreja em outubro para começar um outro trabalho. Agora eu estou na Bósnia com esse propósito. E a outra coisa que a gente faz aqui também é o trabalho com jovens. Eu tenho a minha casa, onde tem 9 pessoas que moram conosco. E são pessoas, eu falo adultos abandonados, né? Uhum. Então são pessoas que não têm moradia, são jovens que deixaram o orfanato, ou eram ciganos que não têm onde morar, alguns têm problema de família, né? Então eles todos moram aqui, mas um outro grupo que vem assim, passa uma semana, 1 mês, 2 meses. Então ao todo nós somos 12 pessoas. E esses são os jovens com quem eu trabalho diretamente. Eu creio assim, eu vejo assim como um discipulado prático no dia a dia, né? Então tem que ser uma casa grande para caber todo mundo. 12 pessoas morando numa casa só, todos homens, né? Quantos quartos tem a casa? A casa tem 8 quartos, tem 3 cozinhas, tem 2 salas grandes, porque são 5 apartamentos, né, divididos. Então. E a casa é sua, é da missão? Como é que funciona? Não. Essa casa é alugada. Alugada? Eu que aluguei e foi realmente uma resposta de oração, que eu pago cerca de R$600 por mês. Raramente se acha uma casa com esse valor, na verdade não se acha, foi realmente, eu pedi essa casa ao Senhor e Deus nos deu, né? Mas temos quartos e tem um casal também que mora conosco, eles moram no apartamento de baixo e temos mais 2 apartamentos em cima, andares em cima, onde moro eu mais os rapazes, né? Cada um tem o seu quarto. Agora, Walter, eu sei que tem muito jovem interessado em participar de missões, pelo menos conhecer mais de perto, e você sempre que vem aqui para o Brasil, conversa com os jovens, convidando para participarem, para viajarem, para conhecerem o trabalho aí, e sabemos como isso é importante para a vida do jovem. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que um jovem poderia fazer aí na Bósnia, passar uma temporada, 1 mês, fazendo o quê, como ele poderia se envolver, como ele poderia ser útil na obra do Senhor aí na Bósnia. Olha, é verdade que antes eu convidava muito, mas desta vez, indo para o Brasil, eu decidi que eu não ia fazer convites, apelos para missões, eu usei aquele versículo que a Bíblia diz que rogai ao Senhor sabe para que ele mande trabalhadores para a sua seara, como um fato. Então eu comecei realmente a buscar, a orar a Deus, e o Senhor foi abrindo as portas para muitas pessoas querer vir.
Então temos dentistas que vão vir, tem pessoas... Na verdade, qualquer um que quiser passar uma temporada é possível. Normalmente temos equipe em julho e agora em dezembro. Fora dessa época, pessoas podem vir por uma semana, um mês, uma semana, um mês ou 2 meses. E a gente tem vários tipos de trabalho, porque nós trabalhamos com ajuda humanitária. Então tem qualquer tipo de profissão. Se você é um engenheiro, se você é um mecânico, se você é um eletricista, ou padeiro, é porque o nosso propósito é ensinar as pessoas, pedir que as pessoas que venham, que transmitam conhecimento. Nós trabalhamos em projeto de desenvolvimento econômico. Então, se você, por exemplo, sabe fazer computação gráfica, então nós vamos trabalhar para que no tempo que você estiver aqui você dê uma formação em computação gráfica. Então a gente usa os talentos, os dons e as capacitações das pessoas que vêm para nos ajudar a desenvolver programas de educação. Então já tem uma turma programada para ir em julho agora, que vai ser o verão aí, que para os brasileiros fica mais fácil de se adaptar, né? Então tem uma turma que vai em julho, com quem que a gente pode falar? Tem alguém organizando isso? Como é que é? Ainda não, porque na verdade nós estamos organizando daqui, porque não temos uma pessoa-chave. Mas nós já temos algumas pessoas que estão interessadas, nós estamos trabalhando diretamente com elas, né? E porque nós não sabemos ainda exatamente quem vai vir. Então nós estamos recebendo os convites, as pessoas buscando informações, nós estamos enviando as informações e ao mesmo tempo preparando a vinda delas, dando sim, as informações, os preços, o que fazer. Então esses contatos iniciais, né? Mas já tem realmente 3 pessoas que estão certas que vão vir. Então é só falar com você que você dá uma força, dá algumas instruções, né? Sim, por enquanto, até o presente momento sim, mas nós esperamos que vai ter alguém que vai ficar responsável pela formação do grupo e vir com eles até aqui, né? Tá legal, qualquer coisa é só avisar pra gente que a gente coloca em irmãos.com as informações. Inclusive você precisa continuar mandando os relatórios pra gente, viu? Que a gente fica ansioso esperando por eles. Tá bom, eu já estou preparando um da minha viagem ao Brasil, com pedidos concretos de oração, para que os irmãos aí possam estar orando. Creio realmente que se existe algum louvor, algum sucesso no trabalho nosso aqui fora do Brasil, e esse tempo todo de 15 anos fora do Brasil, é graças à intercessão e oração constante do povo de Deus, né? Para mim é a coisa mais importante, que pessoas orem por nós, porque... E o resto Deus faz, como diz, né? Ore por nós e Deus faz o resto. Que bom. Walter, muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente a gente não pode ficar muito tempo, senão o arquivo fica muito pesado para o pessoal baixar. Mas eu quero agradecer. Com certeza vai ser de muita utilidade para os irmãos aqui do Brasil e do mundo que vão poder ouvir o nosso podcast. Obrigado, viu, Walter? Um abraço para todo mundo aí. Termina por aqui o primeiro programa do podcast Irmãos.com. Fique atento, pois a qualquer momento podemos lançar um novo episódio para você ouvir onde e como quiser. E continue frequentando o nosso site www.irmãos.com. Lá diariamente você encontra novidades, notícias e muitos artigos escritos por irmãos que vivem um verdadeiro relacionamento com Cristo. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.